Acompanhar os fluxos da natureza significa menos sofrimento, menos dor. Vamos acompanhar essa dinâmica? A reflexão de hoje, ela está baseada num comentário feito num dos vídeos, e nesse vídeo eu comentava sobre a importância de estarmos nos adequando às leis da natureza, que a gente não tem o poder de andar fora dessas leis da natureza. E a pergunta veio, mas como eu acesso essas leis? Então, em torno disso, hoje a gente faz um bate-papo por aqui. E eu vou trabalhar com uma das leis que eu acredito muito e observo todo dia acontecendo, e é uma lei que está já sistematizada desde a antiguidade milenar, por exemplo, do taoísmo. É em cima disso que eu vou trabalhar um pouco. Só que antes de explanar sobre essa lei, eu gostaria de chamar a atenção para o que a gente compreende como lei. Então, a lei, propriamente dita, são regras. Por exemplo, dentro de uma sociedade se criam regras de convivência e aquilo se torna legal ou não legal. E a gente está falando aí do direito, da profissão da advocacia que estuda essas leis e da criação de leis para facilitar as relações humanas. Não é dessas leis que eu estou falando, por quê? Porque essas leis são criadas e escritas, e esse é o conceito que a gente usa muito, né, quando se fala em leis. Quando eu estou falando de leis da natureza, ela não está restrita a um grupo, ela não está restrita a uma religião, ela não está restrita a uma sociedade. As leis da natureza têm um caráter de universalidade. E a gente não tem nada escrito. O que se tem escrito são teorias que alguém sistematizou para tentar explicar alguns fenômenos que ocorrem na natureza. E é dessas que eu estou falando. E não necessariamente eu estaria falando de uma lei escrita. Eu peço que observem como isso ocorre na natureza. Por quê? Porque eu, com o meu senso comum, também tenho como acessar essas leis. Não preciso ser um cientista, tá? Talvez o rigor da compreensão da lei, para sua classificação, dê mais credibilidade, mas o importante é que eu consiga trazer para o dia a dia. A minha proposta aqui com vocês é pegar o que existe e trazer para o dia a dia, para o interno. E dentro dessas leis da natureza, seguindo esse princípio, nós temos uma coisa interessante, tá? A lei que ocorre no universo, um planeta a nível macrocósmico, é a mesma lei que atua numa célula interna do meu corpo e pode mudar a velocidade, a manifestação, a percepção, mas a regra geral, né, de funcionamento é a mesma. A leitura que pode ser diferente. E a proposta, que não é minha, a proposta já vem dentro dessa compreensão do mundo, uma linha xamânica, por exemplo, que estuda com profundidade, de uma forma empírica, ele tenta entender como funciona para facilitar a vida do corpo, das condições do corpo atuar melhor, a psique, né, a espiritualidade, a mente, que estão sujeitas a essas leis. E eu vou comentar um pouquinho hoje, então, da polaridade. Essa lei da polaridade é extremamente importante para fazer a compreensão de como se adequar, trabalhar no fluxo da lei e não contra essas leis da natureza. E na lei da polaridade, vamos explicar um pouquinho, mas ela é determinada, tudo que existe na natureza, enquanto fenômeno, enquanto materialidade, ela é composta de duas partes. Aqui, para facilitar a nossa compreensão, eu vou chamar isso de polos positivos e negativos, mas dentro de cada cultura vai dar um nome diferente, mas para a nossa cultura é mais fácil de entender, tá? Dentro da medicina chinesa, do taoísmo, a gente chama isso do yin yang. Toda unidade tem dentro de si esse polo atuando. Não atua separadamente, de um lado fica uma coisa, do outro lado fica outra. Não é aquele conceito que existe algo que é bom e algo que é ruim. Essa dualidade, ela atua o tempo inteiro, está o tempo inteiro interagindo entre si. E o movimento, né, que é a vida, porque não existe vida sem movimento, e esse movimento é determinado por essas forças atuando o tempo inteiro. Então, eu estou aqui com vida, com movimento, uma planta tem movimento
tem vida, porque existe essa atuação o tempo inteiro acontecendo. Só que quando falo movimento, para alguns pode soar algo estranho, mas eu não consigo ver o movimento, por exemplo, quando eu estou parado e dormindo. Você não vê um movimento físico, mas o movimento químico, que é mais dinâmico que o físico, está o tempo inteiro ocorrendo. A circulação não deixa de ocorrer, diminui. Tá? Isso é importante. Mas para facilitar essa compreensão, é uma das referências que eu tenho dentro do trabalho, é justamente perceber esse movimento. Eu percebo o movimento dessa forma linear, mas no trabalho eu percebo o movimento de outra forma. Eu percebo o movimento disso aqui, ó, pulsando. Isso é movimento. E quando eu falar em pulsação, vocês vão entender facilmente o que é esse movimento acontecendo, né? Por quê? Porque alguém vive sem o pulsar, seu coração parou de pulsar, por exemplo, você não tem mais vida. Mas quando eu vou falar de movimento energético, é a mesma lei. Nós temos uma pulsação o tempo inteiro ocorrendo num campo sutil. Se eu tocar numa área específica do corpo, eu vou perceber a pulsação da artéria, que é mais física. Mas se eu escapar da artéria, pegar uma área do corpo onde deixa de existir aquela pulsação perceptível de uma artéria, eu vou sentir o corpo fazendo um movimento e uma pulsação. Por exemplo, vou tocar nessa área. Eu estou sentindo um campo fazendo isso, numa velocidade maior ou menor. Quando o cliente vem numa situação de dor física, por exemplo, ou dor emocional, eu vou tocar nessa área, eu vou perceber que na maioria das vezes o movimento está alterado, não existe. Então eu sei que naquele ponto específico não existe vida. Então eu pego essa lei da natureza que onde existe vida, onde existe bem-estar, tem que existir um movimento, e esse movimento é caracterizado por essa polaridade. A partir dessa lei da natureza, eu tocando e não encontrando movimento, eu sei que aquela área está desconfortável, aquela área está, chamar aqui de doente, e precisa restabelecer o movimento. Eu posso, você pode, qualquer pessoa pode fazer isso, reconhecer e restabelecer esse movimento, porque basta entender que essa dinâmica tem que ser trabalhada. Então, quando eu faço isso, eu não estou preocupado com a queixa do cliente, porque o cliente não vem dizendo para mim, olha, por favor, restabeleça meu movimento que eu perdi, porque a maioria deles não partilha disso. A maioria das pessoas não partilha disso porque não foi treinada a fazer isso. Mas quem abraçar essa ideia, começar a fazer essa busca, vai entender que é assim que funciona. E quando restabelece o movimento, aquele mal-estar psíquico de desânimo, ou aquele mal-estar físico de dor, ou mal-estar mental, sensação de impotência ou de não conseguir uma dinâmica ou uma criatividade, ele começa a voltar à sua fase original. Eu costumo sempre fazer um desafio para as pessoas para procurar algo que existe vida e que não pulsa. Tá? Algo que existe vida e que não tem esse movimento. A natureza é repleta desse movimento. E a proposta é, sabendo que existe a lei, e eu reconhecendo isso no corpo, quando estou falando de um ser humano, quando estou falando de uma terapia, o próprio animal. Por isso que eu posso fazer essa terapia em qualquer animal, o seu cachorrinho, o seu gatinho, porque ele não precisa falar, eu não estou bem. Porque se você tocou e percebeu que essa lei não está se manifestando, que é da pulsação, você toca e sente e percebe que não pulsa, você sabe que ele não está bem. O que a gente tem no presente para trabalhar e perceber é que aqui não existe movimento, ou ele está diminuído ou está desorganizado. Qualquer um pode perceber essa lei estar fora de uma ordem, onde o movimento não existe, e aí entra a parte terapêutica, de trabalhar para restabelecer esse fluxo. Você pode restabelecer o bem-estar, pode restabelecer a paz, você pode restabelecer o conforto na pessoa com o toque. Esse é o princípio básico de qualquer técnica
vibracional, de qualquer técnica da massoterapia, onde a terapia tem como objetivo restabelecer o fluxo. No próximo vídeo eu vou ampliar um pouco a compreensão dessa lei, porque essa lei ela está associada com um componente importante. Ela não é um movimento linear, é um movimento cíclico. Nessa próxima reflexão, eu gostaria de trabalhar com o movimento cíclico, e aí trarei alguns exemplos para você compreender isso no dia a dia. Acompanhe que em breve a gente grava outro vídeo fazendo essa reflexão sobre os ciclos e principalmente alguns exemplos para entender isso na prática do nosso dia a dia. E fiquem na paz.